quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que lutem pela honra e pela liberdade. Deus quer homens de valor. Boa noite, irmãos. A paz, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Graças a Deus, estamos bem aqui em casa, estamos tranquilos. Deus tem dado força, tem dado graça, tem dado a sua mão poderosa para atravessarmos esses dias. E eu espero, sinceramente, que vocês estejam bem, que vocês estejam vivendo esses dias debaixo das santas promessas de Deus, firmados nessas santas promessas, e que Deus possa estar conduzindo as suas vidas, as suas famílias, seus familiares, seus amigos, enfim, todas as coisas que dizem respeito àquilo que você e seus familiares estão vivendo nesses dias. São dias difíceis, né? São dias trabalhosos, a Bíblia diz isso. Mas nós estamos vivendo debaixo da graça do Senhor, estamos vivendo debaixo desse poder de Deus, e Deus tem nos ajudado a enfrentar essas lutas. Nós estamos felizes porque o Senhor é o nosso Deus, Ele nos resgatou, nos purificou com seu sangue, nos deu graça, nos deu vida, e nós podemos sim, em nome de Jesus, dizermos que estamos bem e felizes na presença do nosso Deus. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E nós estamos muito felizes porque Deus tem sido este que nos guarda e nos protege. Nós estamos começando mais um programa hoje, o programa dos Homens do Caminho, da Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. E nós queremos adorar a Deus nesse tempo, queremos ter um tempo onde nós vamos aprender um pouco mais daquilo que a Palavra de Deus quer dizer para nós com relação ao caminho do homem, ao caminho que nós devemos seguir, andar, fazer as coisas, nos movimentarmos, esperando aquele glorioso dia onde o Senhor nos arrebatará para estarmos juntos eternamente com Ele. Para isso, irmãos, nós precisamos entender coisas que o Senhor deseja para que nós façamos, que nós tenhamos objetivos na nossa vida, para que nós possamos caminhar até aquele dia, guardando o nosso coração de toda a contaminação do pecado, de toda a contaminação do mundo, sendo servos de Deus que honram a palavra do Senhor, que andam segundo o seu propósito. E nós queremos fazer isso honrando a Deus, abençoando uns aos outros, fazendo com que estas coisas partam de nós como fruto daquilo que nós temos recebido do Senhor. Temos recebido de Deus a sua presença, o seu amor, a sua graça, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos sim manifestar o fruto do Espírito, que é aquilo que Deus propôs para nós quando nós fomos salvos, quando nos arrependemos, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, e assim começamos a caminhar com Deus. Que bênção! Mais um programa Homens do Caminho. E esse programa se propõe a ser uma bênção na vida de todos aqueles que amam a sua palavra, aqueles que andam com Deus, aqueles que querem andar com Deus, aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor e querem conhecer este caminho, não o caminho da religiosidade, mas o caminho do Senhor Jesus Cristo. O caminho que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é a razão do nosso viver, Ele é a razão da nossa esperança, Ele é a razão da nossa alegria, da nossa felicidade. Hoje nós temos um pequeno vídeo para mostrar. Nós temos um tema muito interessante sobre o caminho do homem, né? Porque somos os homens do caminho, então nós queremos falar sobre o caminho do homem hoje, baseado num texto de Provérbios. E eu gostaria que você assistisse agora este pequeno vídeo. É um vídeo de apenas 3 ou 4 minutos, se eu não me engano, mas é um vídeo assim, muito, muito gostoso de se ver, com uma palavra muito boa. E eu gostaria que você assistisse agora, e depois nós vamos voltar e meditar um pouquinho sobre esse texto,
e assim vamos prosseguir com esse programa. Eu espero que Deus esteja tocando em seu coração, que Deus esteja falando ao seu coração nesses dias, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é justa, ela nos conduz sempre ao triunfo. A palavra do Senhor é provada e nós queremos isso no nosso coração. Queremos viver intensamente as promessas, as coisas de Deus, para vivermos em vitória em nome de Jesus. Vamos assistir esse vídeo e daqui a pouco nós voltamos para a gente comentar um pouquinho, orarmos ao Senhor e assim prosseguimos com este programa. Em nome de Jesus. Vamos assistir então. Fique com Deus. Já voltamos já, queridos. Um abraço. Escolha o caminho de Deus. No livro de Provérbios 16, 25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Caminho significa sua maneira de viver. A pessoa que não tem conhecimento apropriado da palavra de Deus, ou mesmo a desconhece, poderá seguir por um caminho que pensa que é correto. Essa pessoa não tem o conhecimento e discernimento para perceber que o caminho escolhido a levará à total destruição. Essa pessoa passa a ser enganada por ela mesma, por falta de conhecimento. Sem conhecimento da palavra e sem viver a vontade de Deus, estaremos sem defesa e muitas vezes errados. Há pessoas que traçaram para si o caminho do materialismo, do próprio eu. Essas pessoas colocam Deus em último lugar, porque os seus interesses são mais importantes. O engano leva as pessoas ao pecado. O pecado leva o homem à morte. Precisamos aprender que no mundo espiritual, às vezes, uma linha reta não é a menor distância entre nós e onde queremos estar. Pode ser apenas a menor distância para a destruição. Devemos aprender a ser pacientes e esperar no Senhor, mesmo que pareça que Ele esteja nos levando por um caminho desconhecido para chegarmos ao nosso destino. Há multidões de pessoas infelizes, vazias no mundo, simplesmente porque eles estão tentando fazer alguma coisa acontecer em vez de esperar pacientemente em Deus. Devemos esperar o tempo de Deus. Quando você estiver tentando esperar em Deus, o inimigo tentará aprisionar a sua mente continuamente, exigindo que você faça alguma coisa. Ele quer levá-lo para o caminho da destruição. Ore comigo assim: Senhor amado, escolho a partir de hoje não tomar mais as minhas próprias decisões. Quero tomar decisões pautadas na Sua palavra e na Sua vontade. Tenho consciência que os caminhos do mundo levam à morte e somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Derrame o Seu Santo Espírito sobre mim para que minhas decisões estejam de acordo com a Sua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, bom estarmos aqui de volta, depois de termos assistido a esse vídeo. Um vídeo tão interessante, eu gostei muito desse vídeo. Gostei muito da palavra e essa palavra tem tocado muito firme no meu coração. Acabamos de ver e vamos meditar um pouquinho sobre o que significa isso. Provérbios 16, 25 diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas afinal são caminhos de morte. E nós vemos, irmãos, que a vida ela sugere diversos caminhos, muitos caminhos para se seguirem. E na verdade, meus queridos, Deus deu a liberdade a cada um dos homens em seguir o caminho que desejam. Isso é garantido, isso é facultado ao homem. O homem tem essa liberdade. Deus criou o homem assim, com desejos próprios. Deus não criou marionetes, não criou bonequinhos que ele comanda com uma cordinha amarrada nos seus dedos, com cordinhas amarradas nas mãos.
O homem tem em suas faculdades o livre arbítrio, o livre desejo de fazer aquilo que bem entende da sua vida. Deus, porém, insiste conosco em que nós obedeçamos a sua palavra, em que nós, de bom grado, aceitemos as suas direções para andarmos bem, felizes na sua presença. O texto de Provérbios é um alerta para que sejamos prudentes, para que possamos escolher o caminho do Senhor, o caminho da vida, o caminho da vida abundante. Muito mais do que ter vida, temos vida abundante. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Por exemplo, em Salmo 18:30, o salmista está escreve o seguinte: o caminho do Senhor, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Meus irmãos, isso significa dizer que andando no Senhor, nós estamos plenamente seguros. Plenamente seguros. Seguros em nossa vida, porque a Bíblia diz que o diabo não nos toca. Seguros quanto à vida eterna, porque está garantida a nós a vida com o Senhor eternamente. Está garantido diante de nós uma vida na presença do Senhor, com os seus anjos, com os seus que partiram já desta vida, na presença do Senhor, junto com o seu Espírito Santo, com o seu Filho Jesus Cristo, para estarmos com Ele eternamente, desfrutando das bênçãos da cidade celestial, de tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Mas é claro, irmãos, que a palavra de Deus também diz que o caminho do Senhor nessa terra é um caminho estreito. Veja isso. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Isso nos leva a pensar, irmãos, que andar na presença do Senhor é o mesmo que nadar contra a corrente. A forte corrente de um rio. Já viu aqueles rios, aquelas corredeiras, né? Até o pessoal faz aquele esporte chamado rafting, acho que é rafting que se fala. Eles pegam aqueles botes e descem aquelas corredeiras, são muito fortes. E eu gosto sempre de usar essa ilustração porque é tão forte aquela descida de um rio, né? E nós, como cristãos, especialmente nesse tempo, nós temos nadado contra essa corrente. Essa corrente tem sido muito forte. Essa corrente do mundo tem sido muito forte. Muitos têm se perdido nisso e achado que deixar a coisa rolar não há problema. Meus irmãos, as opções que o mundo dá são muito convidativas. É verdade. Mas o seu final, o final dessas opções do mundo, elas certamente acabarão em morte e fatalmente nos separará eternamente da presença de Deus. Como foi mencionado aí no vídeo que assistimos, duas coisas me chamaram a atenção, e mesmo a palavra do Senhor aqui, ela confirma isso. O mundo tem vivido um tempo ainda maior hoje nos nossos dias, de alguns anos para cá, onde o homem tem sido muito materialista. E o materialismo tem levado as pessoas a afastarem-se da presença de Deus, a afastarem-se também da palavra de Deus, porque buscam coisas passageiras. Porque o materialismo está levando as pessoas a cumprirem os seus desejos mais profundos, os seus desejos carnais. Os homens têm buscado nos bens, nas posses, no dinheiro, na fama, nas delícias que o mundo oferece. É claro, há coisas boas nesse mundo.
Mas nós não podemos fazer destas coisas boas que o mundo oferece um Deus na nossa vida. Por exemplo, você pode muito bem fazer uma viagem muito boa, muito gostosa, muito prazerosa. É lógico, isso é um direito de todos. Vamos viajar, meu irmão. Vamos aproveitar a vida e a saúde que temos e desfrutar daquilo. Deus criou todas as coisas para nós desfrutarmos disso tudo. Com grandes viagens ou não, poucas viagens, coisas simples ou não, mas vamos desfrutar. Agora nós não podemos fazer disso um Deus. Colocar tais coisas na frente do Senhor. Não podemos deixar de lado aquilo que Deus tem para a nossa vida para desfrutarmos as coisas boas que a vida nos oferece. E então algumas pessoas acabam tomando tudo isso como um Deus para si e deixando o Deus verdadeiro de lado. Então, meus irmãos, tomemos cuidado. A verdade é que em muitas situações o homem tem sido não só materialista, mas tem sido egocêntrico. Jesus está pedindo para nós olharmos para Ele. O apóstolo Paulo disse, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E muitos têm olhado somente para dentro de si. Não têm olhado para Jesus, mas têm olhado apenas para o seu próprio umbigo. Querendo apenas buscar prazer para si. Não olhando para aquilo que Deus tem pedido para ele. Veja, meus irmãos, quando o materialismo afasta as pessoas de Deus, o desejo destes homens começam a ficar exacerbados, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus vem e diz o seguinte, olha só o que diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes respondeu, tende cuidado, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Na verdade, Jesus não está dizendo que você não pode ter bens e ter posses, e ter dinheiro, isso, aquilo, de você desfrutar de algumas coisas da vida, mas Jesus está pedindo para que nós tenhamos cuidado com a avareza, com o amor exagerado a essas coisas, ou ao amor a essas coisas, em vez de nós amarmos a sua palavra e amarmos ao Senhor. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Porque, meus irmãos, o amor a essas coisas e a avareza, elas são perigosas. Elas são destrutivas. Elas trazem um peso de dano ao homem. E tudo isso, meus irmãos, que o homem tem sido levado também ao egocentrismo, onde ele vai pensar em agradar somente a si mesmo. O seu desejo será apenas para si, sendo que a palavra diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Deus está dizendo, hoje é o tempo de você lembrar-se do seu Criador, lembrar-se das palavras do Senhor, e lembrar-se daquilo que Deus propôs para você, lembrar-se do caminho que Deus tem traçado para a sua vida e olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. E viver para a glória de Deus, e viver a sua vida glorificando a Deus, sendo que você deve ser servo do Senhor onde quer que você pise, onde quer que você esteja, andando na vontade de Deus, andando nos propósitos do Senhor. Sabe, meus irmãos, que caminho você tem seguido? Que caminho você tem andado? Mesmo que você esteja dizendo, eu sou de Jesus, eu já entreguei minha vida para Cristo, eu sou da igreja fulano de tal, mas você tem andado de fato no caminho do Senhor? É muito fácil nós dizermos hoje que somos cristãos. É muito fácil, especialmente aqui no Brasil. É muito fácil hoje dizermos que somos evangélicos. Mas para sermos homens do caminho do Senhor, envolve compromisso de vida.
E eu quero ressaltar aqui uma palavra que está em Romanos capítulo 10, versículo 11, que diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Deus não nos confunde, o Senhor Jesus não nos confunde. É por isso, meus irmãos, que eu ando com Cristo. É por isso que você deve dizer: eu ando com Cristo. É por isso que você deve dizer: eu sou seu discípulo. É por isso que você deve dizer: Ele é o meu Senhor, o dono da minha vida, e não eu mesmo. Dizer: Senhor, eu não quero ser o dono da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero que o Senhor seja o meu amo, realmente o dono da minha vida. E por fim dizer: eu obedeço a Cristo. Meus irmãos, a nossa fé, ela não está posta numa teoria. A nossa fé, ela não está posta numa religião, em dogmas religiosos, em uma lista de regras que devemos seguir para sentirmos-nos melhor com isso. A nossa fé, ela não está posta numa filosofia de vida, mas a nossa fé, ela está posta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, você deve dizer assim, que o amor de Cristo te atraiu, porque isso é uma verdade. O amor de Cristo me atraiu. Aquilo que Jesus fez por mim na cruz me atraiu. Eu reconheci que Jesus tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Ele pagou o resgate da minha vida. Ele pagou o resgate pelos meus pecados. E Ele me libertou do mal e me deu vida eterna. Ele me libertou das garras de Satanás. E Ele me libertou do mal e das trevas e me trouxe para a sua luz. Por isso eu quero andar na sua presença. Por isso eu quero andar no caminho do Senhor. Sim, meus irmãos, há caminhos que ao homem parece tão bom. O homem tem levado uma palavra muito sutil, é muita sutileza do diabo em inculcar isso na cabeça dos homens. É uma palavra que parece ser tão difícil, mas ela está no meio das pessoas de uma maneira tão intensa, é o relativismo. Para algumas pessoas dizer assim: o que é bom para você não é bom para mim, aquilo que é ruim para você não é ruim para mim. Aí a gente começa a imaginar assim: não, eu posso tudo, não, isso aqui eu posso, não há problema. O apóstolo Paulo disse o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E Provérbios, novamente eu venho aqui dizer para você, Provérbios está dizendo: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. Então, meus irmãos, homens do caminho, como é que está o caminho que você está seguindo? A nossa fé está posta no Senhor e o nosso caminho está em olhar para Ele firmemente, não nos importando com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Parece que tudo que está acontecendo, inclusive nesse globo terrestre, tudo parece que vai nos afetar de uma certa forma. E nós não devemos estar preocupados com isso, mas confiarmos no Senhor. Por quê, meus irmãos? Provérbios 4,18, ele nos diz uma verdade muito tremenda. E isso eu gostaria que você levasse agora no seu coração e meditasse isso nessa semana. Olha que interessante, Provérbios 4,18, o que ele diz? A vereda é caminho. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos de novo? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até
ser dia perfeito. Nós estamos vivendo num tempo de trevas, meus irmãos. O mundo está em trevas. Cada um aí querendo achar que o seu caminho é o melhor, que a sua vida é lendo engano. Sem Jesus, o mundo está perdido. E nós devemos confiar na palavra que o Senhor tem dito a nós, porque Ele deseja nos conduzir em graça, em glória, na sua luz e levar-nos para aquele lugar maravilhoso que Ele nos prometeu, que é a eternidade junto com Ele. Vamos de novo? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Meu irmão, que Deus abençoe seu coração. Que Deus guarde você nesses dias. Nós estamos vivendo momentos de grande tormenta. Pode ser que não seja tudo aquilo que a Bíblia profetizou, que o mundo se tornaria. Mas nós já estamos começando a viver coisas difíceis. E já estamos vivendo aquilo que 2 Timóteo capítulo 3 diz, tempos difíceis e trabalhosos. Estamos nesse tempo. E a Bíblia nos adverte que o caminho que o homem deve seguir é o caminho da palavra do Senhor. Obedecemos a Deus. Isso que Ele deseja para nós. Aí fora, o mundo vai achar que os caminhos que estão sendo oferecidos são os melhores. Mas nós sabemos que o caminho de Deus, Ele é perfeito. Guarde essa palavra no seu coração. Não se deixe levar pelas mentiras do diabo. A Bíblia diz que ele é mentiroso, ele mente desde o princípio. Se cuide. Leia a sua Bíblia. Medite na palavra. Nós temos um grupo no WhatsApp, um grupo da Igreja Sem Paredes. Nós temos um grupo de homens também, os homens Ramo Novo, que você pode ali colocar seu pedido de oração, você pode ali colocar as suas dúvidas. Nós, pastores, podemos responder para você. Enquanto nós não podemos nos reunir novamente, nós podemos estar juntos, caminhando e sanando, ajudando uns aos outros a vivermos uma vida de santidade com o Senhor. Busque ajuda, meu irmão. Não diga no seu coração que o caminho que esse caminho que talvez esteja sendo oferecido para você nesse dia seja o melhor. O caminho do Senhor é o perfeito. Ande na luz da presença de Deus. Eu estarei orando por você. Estamos orando pela sua vida. Deus tem um grande propósito para a tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus o guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre sua vida. Te dê a paz. Semana que vem nós nos veremos novamente. Por enquanto você fique agora com mais uma música. E estamos aqui encerrando o nosso trabalho de hoje. Que Deus abençoe seu coração. Que o Senhor possa abençoar sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso pensar nos meus planos, nos dias e anos que enfim tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir, posso fazer o que quero, agradando só a mim. Não está no que eu acho. Tenho que sem reservas, passo a passo seguir a Jesus.
feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, que em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Como está minha vida e a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a